Muito boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo, nos iluminando e aquecendo nossos corações. Dando continuidade às nossas reflexões sobre a figura de Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, damos continuidade no versículo 28. Disse então Pedro: eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não há quem não tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa minha, sem que receba muito mais nesse tempo e no tempo futuro a vida eterna. Na verdade, Jesus falou pais ou filho por causa do reino de Deus. Tem uma pequena diferença, porque geralmente ele falava isso, porque a mensagem de Jesus, principalmente, qual era? A proclamação da vinda do reino de Deus, que em algumas oportunidades fala: ele já veio, ele já está entre nós. E tem algumas traduções, como já explicamos outra vez, que fala que está em nós. Aí, nós podemos entender várias coisas com isso. Para nós espíritas, quando fala em nós, significa o quê? Que cada um, pessoalmente, pode se sentir já dentro do reino de Deus, interiormente falando. E também pode ser que se senta no reino de Deus exteriormente, com as pessoas que ele gosta, no ambiente que ele gosta, onde se sente bem, está feliz. Vamos colocar uma situação, por exemplo, fazendo uma obra de caridade, dando a sopa para as pessoas necessitadas, ou amparando algumas crianças com brinquedos, fazendo aquela cesta de Natal, por exemplo. Aí ele está se sentindo bem, está se sentindo em paraíso, tá bom? Isso é um fato também exterior, na realidade, não é tanto um fato interior. Mas interiormente pode se sentir bem também em qualquer situação. Está com Deus. Fora está tumulto, está briga, está desavenças, não sei lá o quê. Mas a gente está bem interiormente, está com Deus. Então Jesus falou isso por qual motivo? Respondendo a Pedro. Por quê? Porque ele tinha falado ao jovem rico de deixar as riquezas, de doar tudo aos pobres e de seguir Jesus. Que, como explicamos a última vez, não é que dando o dinheiro ou as posses, quer dizer, se libertando das posses, a gente está no paraíso e é feliz. Não é isso. É se desligar das posses e seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus veio aqui para dar o exemplo do que nós precisamos fazer. Precisamos no que sentido? Precisamos porque muitas vezes nós nos sentimos infelizes, nos falta o sentido da vida. O que estamos fazendo aqui? O que posso fazer? Aí vem Jesus e fala: olha, me segue-me. Isso que o jovem rico estava falando para ele. Isso que nós muitas vezes nos questionamos. Agora, seguir Jesus tem que ter peito. Não é fácil. Pelo contrário, está cheio de dificuldades, está cheio de coisas. Mas justamente é isso o desafio que Jesus chama a Pedro. Dizendo: olha, quem vai me seguir, na realidade, vai deixar sua mulher, seu pai, os filhos. Só que em troca, ele vai ter mais pais, mais filhos, mais mulheres.
Mulher no sentido não sexual da coisa, é uma mulher no sentido de companhia, de irmãos, de irmãs. É nesse sentido. Porque, efetivamente, nós dizemos, não, mas ninguém faz nada. Não. Se nós procuramos fazer o bem, nós encontramos muitas pessoas que querem fazer o bem e que fazem o bem. Que querem seguir Jesus. Tem. Basta procurar. E também merecer isso. Pois Jesus, os ouvintes disseram, mas então quem poderá se salvar? Não? Que estava dizendo Jesus. Para os homens, as coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo que foi escrito pelos profetas, a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles, e não compreendiam o que ele dizia. Olha aqui que coisa interessante. Jesus não falou várias coisas para eles, para os 12. E aqui o evangelista fala, essa palavra. O que significa a palavra? Acho que nós já comentamos isso. Não é palavra como nós entendemos em português. Palavra, substantivo, uma palavra. Não. Palavra seria aquele conceito grego de... Agora está me fugindo o termo, que praticamente é a essência do ser. Tanto é que fala a palavra de Deus, mas não é a palavra, o som, não é a palavra, o que nós entendemos hoje em dia como palavra, mas é o sentimento, o que sai do espírito. É uma coisa bem mais, como podemos dizer, bem mais complexa. É o jeito da gente falar, é o poder que a gente tem. Esse é o sentido da palavra. E quando os nossos irmãos evangélicos falam o poder da palavra, tem perfeitamente razão. Mas não é o poder da palavra em si mesmo, a palavra que, como fala Paulo de Tarso, a palavra que mata, mas é o Espírito que vivifica. Isso é o sentido do que nós traduzimos como palavra. Por quê? Porque não tem no vocabulário humano, material, esse sentimento, a não ser se nós vamos pensar em coisas filosóficas, não? O que é o espírito da coisa. Então Jesus, o que estava dizendo para eles? Olha, subimos a Jerusalém, quer dizer, subimos. Então vamos para o plano espiritual. Só que vamos para Jerusalém, para uma cidade material. E quando se entendia Jerusalém, se entendia o templo de Salomão, o templo de Jerusalém. Então subir para Jesus, ele fala, bom, nós vamos a fazer algo a mais do que estamos fazendo aqui, que era curar, transmitir a vinda do reino de Deus. Só que a consequência disso será que materialmente o Filho do Homem, porque aqui ele fala Filho do Homem então, como pessoa encarnada, ele vai ser morto. Ele vai ser justiçado. Só que os discípulos não entendiam. Falei, mas como? Nós estamos indo
estamos subindo, então estamos indo perto de Deus, estamos indo em comunhão com Deus, só que na matéria. Só que Jesus fala assim, mas na matéria isso não vai acontecer. Tanto é que ele fala, o terceiro dia ressuscitará. Porque aí que vai estar em comunhão com Deus. Só que eles não podiam entender essa palavra, por enquanto. Quer dizer, falei palavra, esse conceito, por enquanto. Né? Quando se aproximava de Jericó, porque ele estava longe de Jerusalém, né? Havia um cego, mendicando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazareu, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E, vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Aqui, mais uma vez, tem um fato, uma cura do cego, como tem muitos, sim, mas tem sempre diferença. Porque nós vamos sempre lembrando, os evangelistas, eles não colocavam uma coisa só para colocar, tinha um sentido particular, todas as palavras. Aqui vemos esse cego, que depois vamos descobrir que não era cego de nascença, mas virou cego, que estava mendicando na beira do caminho, porque nós sabemos que os cegos, os estropiados, assim, ele não vivia na cidade, ele era rejeitado para a comunidade. Né? E ele estava sentado, quero dizer, vai imaginando uma cena, ele estava fazendo a vida dele, né? Estava lá, estava mendicando, né? Aí de repente você escuta o barulho, fala: o que está acontecendo? O que é esse barulho? Esse algazarra? É Jesus que está passando. Opa! Aí desperta. Aí começa a gritar, porque ele não está vendo, não sabe onde está Jesus. Fala: Jesus, me salva, Filho de Deus. E começa já dizendo, então, ele conhece Jesus, já ouviu falar, ele acredita em Jesus. Ele se manifesta. E o que acontece? Jesus para, todo mundo para, fala: olha, o cara está procurando Jesus, está precisando. Não. Os caras começam a falar: cala a boca, fica quieto. Mas ele continua. Ele vai gritar mais forte ainda. Agora, aqui ele não vai dizer quantas vezes fiz isso. Ele só falou, estava gritando, os outros não queriam, ele gritou mais forte. Quer dizer, ele se impôs, ele se sobressaiu do meio, como dizer, que estava contra ele. Aí Jesus parou e falou, mandou a chamar ele. Então tem a pergunta, fala, mas por que Jesus não parou antes? Também, desculpe, Jesus não sabia já que ele estava lá, Jesus já sabia o que teria acontecido. Não é que Jesus não soubesse. Então, o trazem. Aí Jesus faz a famosa pergunta, o que queres que eu faça? Aí ele vai dizer, eu quero ver novamente. É aqui que nós descobrimos que ele não era cego de nascença. Ele enxergou, por um motivo, virou cego, mas ele acreditou em Jesus. Ele acreditou que podia ser salvo. Ele acreditou que podia ser curado por Jesus. E Jesus que fala? Eu vou te curar? Deus vai te curar?
Jesus fala uma frase que já falou também para outros. Vá, a tua fé te salvou. Quer dizer, porque veja bem, com isso não queremos dizer que Jesus não fez nada, não é isso. Mas queremos dizer que Jesus estava precisando que ele mostrasse a fé, que ele queria se salvar, que ele queria ver de novo. E é sempre aquele fato, se salvou do quê? Ah, ficou feliz, foi espírito puro, foi no paraíso? Não. Ele seguia Jesus, louvando a Deus. E aqui também está um fato novo, porque os outros cegos, tinha até um cego que queria seguir Jesus, falei, não, não segui não. Volta para o seu lugarejo, e os outros falam, vá para os sacerdotes e paga a oferenda a Moisés. Quer dizer, cada caso é um caso. Nesse caso, Jesus deixou que o cego seguisse. E no final desse versículo fala, e o povo vendo isso, não, dava glória a Deus. Quer dizer, ele continuou como testemunho. Tem um fato, por exemplo, que nos evangelhos não está escrito, né? Mas na literatura dizem que muitos cegos e muitos que foram curados por Jesus, eles continuavam relatando isso, vivendo no meio do povo. E até tem casos que fala de gente que foi ressuscitada, mas lá também são coisas que fora dos evangelhos canônicos, né? Entretanto, tem relatos, tem uma literatura relativamente grande, não? Que relata isso. Porque esse pessoal não foi curado para nada, foi curado para continuar vivendo, para dar testemunho e, logicamente, para o aprimoramento deles. Porque na vida material, nós estamos aqui justamente para aprender, para melhorar, para nos aprimorar, espiritualmente falando. Materialmente, espiritualmente, não? É uma coisa acompanha a outra. Isso é um caso bem típico. Agora vamos entrar no capítulo 19. E tendo entrado em Jericó, porque ele estava a caminho de Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhes disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio a procurar e salvar o que estava perdido. Então vejamos bem. A missão de Jesus, aquela de divulgar a vinda do reino de Deus, aquele famoso Olambá que tanto nós falamos, mas de procurar o que estava perdidos. Por que estavam perdidos? Porque no Antigo Testamento, aquele que nós chamamos de Antigo Testamento, na Torá, eles já tinham tudo, o manual, vamos dizer, o livro de instruções para ser salvos, para se dar bem, para viver em comunhão com Deus.
Porque abençoados por Deus, sempre. Só que as bênçãos, muitas vezes, são pesadas. Mas por quê? Porque justamente Deus quer, na sua infinita misericórdia e sabedoria, que a pessoa deixe o caminho incorreto para palmilhar o caminho certo, para evoluir, para ser feliz, para se dar bem, mas bem de verdade, não bem egoisticamente falando, procurando prejudicar os outros. Então Jesus veio para esse povo, porque veja bem, Zaqueu era não somente um publicano, era o chefe dos publicanos. Então, se nós sabemos que Levi, Mateus, ele era um publicano rico, imagina Zaqueu, era muito mais rico ainda. Entretanto, Jesus, quando viu ele, Jesus já entendeu que se ele estava procurando Jesus, nem como fosse o outro cego, não? Que estava vendo, quer dizer, ficou sabendo que Jesus estava passando, então ele se mostrou. Então Zaqueu queria apenas ver Jesus. Por quê? Porque estava encurioso, estava querendo conhecer. Falava, quem será Jesus? Já ouvi falar desse homem, quero vê-lo. Quero vê-lo somente. Era somente ver. Mas só essa curiosidade, essa predisposição, porque veja bem, homens mais ricos da cidade, provavelmente, ele vai se assujeitar a subir em cima de uma árvore para ver quem? Um homem que, como nós sabemos, andava descalço, sem chapéu, com uma túnica normal, tranquila. Então aquele é um ato de fé. Aquele está procurando o reino de Deus. Aí Jesus então vai visitar a casa dele. Então você pode imaginar a atmosfera espiritual que podia estar naquele lugar, com todo o povo ali, mesmo com aquele que estava murmurando, porque se lembra do povo que não queria que o cego fosse curado, falava, cala a boca, fica quieto. Então os outros também estavam lá dizendo, não, Jesus está aqui, esse é um pecador, esse é um publicano, ele não merece a visita de um profeta, ele não merece ser salvo, ele não é o filho de Deus. Aí Jesus fala, não, ele também é filho de Abraão. Só que Jesus falou, é filho de Abraão quando? Quando Zaqueu mostrou generosidade. Porque fazer a esmola, como ele estava fazendo, quer dizer, dando o dinheiro para os pobres, era aquele que nós chamamos de caridade, que eles chamavam de justiça. Então ele estava fazendo o ato de justiça. Então Jesus falou, ele está cumprindo a lei de Abraão, que falava isso. Então ele está salvo. Por enquanto, vamos parar por aqui, para hoje, né? Porque depois Jesus vai dar mais um outro entendimento sobre o que está acontecendo, não? E como nós já falamos, o efeito, o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Quer dizer, esse homem, no caso encarnado Zaqueu, não? Ele estava palminhando um caminho, mas ele voltou no caminho certo. Ou quanto menos, não é que ele voltou no caminho, ele estava esperando uma oportunidade para fazer a coisa certa. Estava esperando que vinha Jesus. Estava esperando algo para fazer. E então, que isso seja reflexões para nós, para hoje, o exemplo, não? Do que nós podemos fazer na nossa casa, porque estava na casa dele, não? Então ele fez uma coisa diferente do sempre, porque geralmente na casa dele, ele fazia a vida normal, de homem rico, recebia as pessoas, dava os seus jantares, as suas ceias, não? Com os amigos, com os convidados importantes, não? Aqueles que podiam entrar, porque nós sabemos que, como é publicano, muita gente recusava de ter contato com ele. Não? Mas então, na casa dele, naquele momento, eu falo, não, eu vou fazer o ato de justiça.
eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Muita paz.